E eu que estava relendo o meu livro despretensiosamente semana passada e achei uma frase que eu disse: eu não acredito que eu escrevi isso, que coisa mais feia. Queria arriscar essa frase do livro nas próximas edições. Vamos rever isso com a minha editora. Antes de mais nada, antes de falar da frase que eu gostaria de tirar do livro, eu queria ressaltar, gente, que esse livro ele é muito especial, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ele é um livro que tem a intenção de ser muito prático, né? Para as famílias, para pais e mães que desejam inspirar os seus filhos no caminho do Senhor, transmitir fé. Por quê? Talvez muitas coisas que estão aqui, para você que está vendo esse vídeo e talvez leia esse livro, fala: nossa, mas isso é muito básico, isso é muito simples. E realmente algumas coisas são bastante simples, bastante básicas, bastante fundamentais. Porém, tem muita gente que pede ajuda para essas coisas simples, né? Para algumas pessoas pode parecer muito óbvio, mas para outras não é. Então a ideia desse livro realmente foi trazer passos práticos, talvez em coisas simples para alguns, mas para outros bastante complexas. A ideia era mostrar como a gente pode ser bastante intencional, prático no dia a dia para ensinar os nossos filhos na fé. Então o livro ele fala, né, desde como ensinar a criança a orar, como ensinar a ler a Bíblia, fazer devocional e a importância dos pais nesse processo e como não é um bicho de 7 cabeças, como muitas vezes pode parecer. Mas como eu estava falando, estava eu lendo aqui o primeiro capítulo do livro. E eu falo sobre os filhos como herança do Senhor e sobre multiplicar a herança, a importância de a gente gerenciar os talentos que Deus nos dá a fim de multiplicar isso. Inclusive eu usei como exemplo a parábola dos talentos, né? Que aqueles servos multiplicaram os talentos recebidos e aquele que não multiplicou foi repreendido pelo Senhor. E eu escrevi assim, gente, olha só o que eu escrevi. Então olha só o que está escrito aqui no capítulo 1, na página 17. Mais do que simplesmente proteger nossos filhos e não permitir que se percam, Deus espera que multipliquemos esses bens. Faz parte da boa administração da herança garantir que ela aumente. Como assim? Tendo 15 filhos, como na década de 1930? Não é isso, mas você e seu cônjuge são livres para isso caso queiram e tenham coragem. Gente, sério, quando eu li isso, eu fiquei chocada que eu escrevi isso. Assim, na verdade, eu escrevi esse livro em 2018, né? Ou seja, 5 anos atrás. E quase 5 anos, que foi no segundo semestre. Mas eu consigo lembrar, claro, da minha cabeça escrevendo. E eu consigo me entender. Mas hoje eu vejo como foi errado escrever essa frase aqui. Eu digo qual frase? Essa frase aqui. Tendo 15 filhos, como na década de 1930, não é isso. Mas você e seu cônjuge são livres para isso, caso queiram e tenham coragem. Primeira coisa. Que visão preconceituosa, né? De que quem tem 15 filhos... está vivendo uma vida de maneira antiquada, de uma maneira à moda antiga, 1930. Muito, muito, muito feio, muito preconceituoso, porque existem famílias grandes, numerosas, famílias modernas, famílias de pessoas que são inteligentes, que decidem isso por amor, e enfim, preconceituoso é esse comentário que eu fiz aqui nessa frase. Querer vincular o número de filhos, uma família numerosa, a uma década antiga, como se fosse uma maneira de viver antiquada, ultrapassada. Feio, muito feio, muito feio. Mas como eu falei, eu entendo. Eu escrevi esse livro, eu tinha 2 filhas, eu falava que não teria terceira, hoje eu tenho 3 filhos. E provavelmente a minha ideia de muitos filhos era a questão do muito trabalho. E eu entendo, claramente. Tanto que depois eu digo o quê? Que vocês são livres, caso vocês queiram e tenham coragem. E é claro que é uma piada com fundinho de verdade, porque é fato, né, gente? Você tem 5 filhos, é mais difícil de lidar no dia a dia do que quando você tem 3, do que quando você tem 1. Você sair com 10 filhos do mercado vai ser muito mais difícil do que quando você tem 3, isso é óbvio. Porém, isso vai exatamente o contrário do que eu estou declarando quando eu digo que os filhos são bênção. Né? Porque eu estou falando aqui que os filhos são a bênção do Senhor. Agora pense em todas as características ou tudo aquilo que você pode colocar na categoria bênção. Coloca aí saúde, dinheiro, alegria, paz. Alguma dessas coisas você gostaria de dizer: ah, não muito, tá, Deus? Não manda muita alegria. Ah, não manda muita paz, tá? Não manda muita saúde nem muito dinheiro. Eu quero uma bênção limitada. Não, todas as bênçãos a gente quer com a abundância que o Senhor puder nos dar, não é verdade? Por que quando eu tô falando de filhos eu vou dizer que muitos não são uma bênção? Muitos eu tenho que ter coragem para ter.
Entende? Por que essa mensagem ficou contraditória? Essa frase ficou contraditória nesse capítulo? Pois é. E sem contar que como soa para as minhas filhas, por exemplo, ouvir uma coisa dessas. Sabe que, nossa, tem que ter coragem para ter filhos. Você acha que para elas soa legal? Pensa se você, novinha, antes de casar, noiva ainda, você está lá com o seu noivo e vocês estão passeando no shopping e daí você encontra um amigo que foi convidado para o casamento e o cara fala assim, então casamento semana que vem, hein? Game over agora, a vida acabou. E o seu noivo vai lá e fala, pois é, game over, hahaha, vida acabou agora. Mesmo que seja piada, como que você vai se sentir? Puxa vida, o cara tá para casar com você e ele diz que isso é tipo game over, a vida acabou. Você vai gostar desse comentário? Claro que não, né? Óbvio que não. A não ser que seja, tipo assim, muito bem-humorado e quando o cara sair, ele olha pra você e fala, nossa, que mané, nada a ver isso, te amo, nossa vida vai começar agora. E ainda assim também você fique pensando, puxa vida, por que não falou isso na frente dele? Enfim. E pros nossos filhos é a mesma coisa. Toda vez que nós relacionamos a vida com filhos ao sofrimento, ai meu Deus, é muito difícil. Eles, obviamente, eles se veem como os causadores desse sofrimento. Enfim. Portanto, não gostei dessa frase, não gostei de ler essa frase que eu escrevi agora. Eu entendi o que eu quis dizer, mas eu achei que por mais que a intenção tenha sido boa, a forma como foi colocado aqui não foi a melhor forma, foi uma forma preconceituosa, contraditória e até talvez ofensiva para as minhas filhas. Então, é essa frase que eu tiraria do meu livro. Mas tirando isso, gente, tirando essa frase, que por favor, quando vocês lerem, eu peço que vocês leiam com esse olhar de, puxa vida, a Melina só errou aqui nas palavras. O resto do livro vale a pena, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigada pela compreensão. Todos aqueles que leram até hoje e olharam e falaram, não entendi essa frase, não gostei dessa frase, mas vocês me entenderam, vocês foram pacientes e compassivos comigo, eu agradeço, tá bom? E é isso aí. Se você leu o livro e gostou, deixe nos comentários. Se você leu a frase, não se ofendeu ou se ofendeu, conte nos comentários, tá bom? E é isso aí. Um beijo, até mais.